Hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, seção 1, contextualização e equipe multidisciplinar na UTI neonatal. Na aula de hoje abordaremos assuntos sobre a contextualização da UTI neonatal. Falaremos sobre a Portaria 930 de 2012, as indicações de internação na UTI neonatal, a definição de criança crítica, choque, parada cardiorrespiratória e reanimação neonatal. É muito importante que saibamos que as crianças internadas na UTI neonatal necessitam de cuidados intensivos para manter seu crescimento e suas funções orgânicas em perfeito desenvolvimento. Também é importante não esquecermos de manter a qualidade da assistência fisioterapêutica com uma visão humanizada, pois estamos lidando não só com os recém-nascidos, mas também com seus pais e cuidadores. Para haver um correto funcionamento de uma UTI, o Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, decretou uma portaria que define as regras e normas para o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva neonatal, com os objetivos de promover a assistência integral ao recém-nascido, com atuação multiprofissional e humanizada à criança e aos pais nos cuidados com o recém-nascido. Segundo o artigo 6º da Portaria Ministerial número 930, de 20 de maio de 2012, a UTI neonatal é composta de unidade de terapia intensiva neonatal, unidade de cuidado intermediário neonatal, que por sua vez é dividido em unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e unidade de cuidado intermediário neonatal canguru, ampliando assim os cuidados com o recém-nascido. Pesquise mais sobre esse assunto acessando o link que está disponível. Sobre a UTI neonatal. A internação na UTI é indicada para recém-nascidos menores de 30 semanas de idade gestacional ou com peso menor de 1.000 gramas, ou qualquer idade gestacional, desde que necessite de um suporte de oxigenação maior que 30% devido à insuficiência respiratória. Recém-nascidos que necessitem de cirurgia de grande porte ou pós-operatório imediato de médio ou pequeno porte, ou também necessidade de cuidados especializados, como catéteres para infusão de drogas e transfusão de hemoderivados, também têm necessidade de internação na UTI neonatal. Nas UTIs são obrigatórios materiais e equipamentos para reanimação cardiorrespiratória, ventiladores pulmonares mecânicos, pontos de oxigênio e ar comprimido medicinal, monitores de sinais vitais, leitos aquecidos, incubadoras fixas e de transporte, fototerapia, bombas para infusão de medicamentos, materiais de curativos, materiais para aspiração traqueal e aferição de glicemia capilar, oftalmoscópio e otoscópio, balança e fita métrica. Além disso, deve dispor de mobiliário adequado para descanso dos pais, poltronas para a mãe canguru, antessala para reunião com a equipe e familiares. Veja na imagem alguns desses equipamentos que foram citados. Falaremos agora sobre a criança crítica. Criança crítica. Criança com inadequação ou inabilidade de manter a adaptação extrauterina, em que os principais sistemas, como o cardiovascular, o respiratório, além do neurológico, não se adaptam ao quadro de prematuridade. Para a manutenção da função desses sistemas e continuidade do desenvolvimento dessa criança, a internação na UTI neonatal se faz necessária. Outro perfil desta criança internada na UTI neonatal é aquela criança que, por má formação ou patologias, pode instabilizar o seu quadro clínico. Este quadro nos mostra os valores de frequência cardíaca e frequência respiratória de um recém-nascido. Observe que um recém-nascido pré-termo tem uma frequência cardíaca entre 120 e 140 batimentos e uma frequência respiratória de 40 a 60 incursões respiratórias por minuto. Já um recém-nascido termo apresenta uma frequência cardíaca normal de 100 a 140 batimentos por minuto e uma frequência respiratória
de 30 a 40 incursões respiratórias por minuto. A instabilidade clínica, por exemplo, a alteração dos sinais vitais, como a frequência cardíaca, pode levar a duas situações, como o choque e a parada cardiorrespiratória. Falaremos agora sobre as duas situações. O choque ocorre quando o transporte de oxigênio é inadequado para suprir as necessidades metabólicas dos tecidos, como em casos de hipovolemia e disfunção miocárdica, resultando em aumento do consumo de oxigênio para esse recém-nascido. Existem três tipos de choques. Existe o choque cardiogênico, quando o coração sofre um dano, como por exemplo, uma má formação congênita. O choque hipovolêmico, quando ocorre perda de fluidos por hemorragia ou trauma, levando esse recém-nascido a um quadro de hipovolemia. E o choque distributivo, uma disfunção múltipla de órgãos e sistemas, como ocorre na sepse. Os sinais clínicos apresentados por esse recém-nascido incluem um aumento da frequência cardíaca ou arritmia, redução da pressão arterial, palidez, pouca responsividade à manipulação e cianose. Em alguns casos, para compensar o choque, a criança pequena aumenta a frequência cardíaca, mas por possuir pouca massa muscular cardíaca, pode haver falência com posterior parada cardiorrespiratória. Abordaremos agora sobre a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é a cessação da atividade mecânica do coração, determinada pela ausência de pulso central palpável, a ausência de respiração ou respiração anormal e não responsividade do paciente, com grave repercussão no sistema nervoso. Segundo a American Heart Association, a parada cardiorrespiratória ocorre principalmente por asfixia, sendo a ventilação o foco da reanimação neonatal, ou seja, as ventilações por meio de um ressuscitador manual devem ocorrer o mais rápido possível, ao menor sinal de falência respiratória. As recomendações da técnica de reanimação neonatal iniciam-se quando a criança estiver com uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, com sinais de perfusão deficiente, como a cianose. Observe na imagem uma criança apresentando cianose. A ventilação e a massagem cardíaca são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 3:1, ou seja, 3 movimentos de massagem cardíaca para um movimento de ventilação, com uma frequência de 120 eventos por minuto, 90 movimentos de massagem e 30 ventilações. Observem na imagem o posicionamento das mãos do profissional na reanimação cardiorrespiratória neonatal. Você pode utilizar o dedo médio indicador sobre o osso externo da criança ou abraçando o tórax da criança com os dedos entrelaçando o tórax na região posterior, mantendo os 2 polegares sobre o osso externo, realizando assim as compressões. A melhora é considerada quando, após a ventilação acompanhada de massagem cardíaca por 60 segundos, o recém-nascido apresenta frequência cardíaca maior que 60 batimentos. Neste momento, interrompe-se apenas a massagem. Caso o paciente apresente respirações espontâneas regulares e a frequência cardíaca atinja valores acima de 100 batimentos por minuto, a ventilação pode ser suspensa. Agora você pode utilizar uma boneca para realizar o seu treinamento de reanimação neonatal. Leia e responda ao problema em seu caderno. Um fisioterapeuta é chamado para o atendimento de um recém-nascido pré-termo, de 35 semanas de idade gestacional, 2.510 gramas, com histórico de anóxia neonatal por trabalho de parto demorado e pouco líquido amniótico.
A criança está pálida, com frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto e dificuldade respiratória. A equipe multiprofissional é acionada, o médico e a enfermeira se aproximam e iniciam as manobras de reanimação neonatal. O fisioterapeuta, em sua posição na equipe, deverá iniciar as ventilações com um ressuscitador manual. Como este deve proceder?